Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Deuteronômio e vamos continuar no capítulo 18 deste livro. Nós já vimos várias coisas neste livro de Deuteronômio. Ele é um assunto extremamente importante. Nós olhamos para este livro e encontramos assuntos relacionados com os sacerdotes, falamos sobre questões de julgamentos difíceis, falamos sobre a eleição e deveres de um rei, o trabalho de profetas, o perigo sobre os falsos profetas e aqueles que dizem receber orientação de Deus, como devemos avaliá-los e ouvi-los, e o cuidado acerca das questões ocultas. Vemos como estes textos da Palavra de Deus têm tremendos ensinos para nós nos nossos dias. Eu espero que você tenha a sua Bíblia à mão e nos possa acompanhar neste dia, olhando para a Palavra de Deus. Eu gostava de desafiá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, pois nós vamos analisar este livro, nós vamos ver aquilo que ele tem para nós neste dia. Diz assim este texto bíblico a partir do verso 10. Que ninguém ofereça o seu filho ou a sua filha em sacrifícios aos deuses, queimando-os no fogo. Que ninguém pratique encantamentos ou adivinhações, ou magia ou superstição. Que ninguém pratique feitiçarias ou consulte os espíritos, ou procure visões ou consulte os mortos. Todos os que praticam essas coisas tornam-se abomináveis para o Senhor. E é por causa de tais abominações que o Senhor, vosso Deus, os expulsa da vossa frente. Nós temos aqui a descrição daquilo que Deus gostaria que o seu povo fizesse. Vemos quais eram as práticas que Deus não gostaria que o seu povo praticasse. E também as razões pelas quais Deus iria retirar aqueles povos que estavam a habitar as terras que Israel iria ocupar. Nós temos necessidade de ter bem presente na nossa mente estes textos bíblicos que nós estamos a ver aqui. Nós hoje vivemos dias em que corremos os mesmos perigos que são apontados aqui nestes textos. Por vezes há situações de espiritualidade oculta, pessoas que procuram orientações em entes, em orientações nos astros, aqui e ali, e não procuram orientação da parte de Deus. Deus de facto não se agrada com esse tipo de práticas. Deus não se agrada com o facto das pessoas orarem ou rezarem ou procurarem a sua orientação nos seus entes queridos que faleceram, quando na realidade até nem são os entes queridos que de facto falam connosco. Quando alguém procura orientação em pessoas que morreram, como diz aqui o texto bíblico, isso é desagradável aos olhos de Deus. Mas na realidade essas pessoas estão à procura de orientação, mas quem fala com eles são seres espirituais, não de Deus. Nem o espírito de quem nós na realidade criamos, mas demónios, seres espirituais ligados ao maligno que se disfarçam, se dissimulam e imitam quem na realidade nós amamos. Por essa razão a palavra de Deus nos alerta de uma forma muito severa para nós não termos esse tipo de práticas. Infelizmente há muitos cristãos ainda no nosso país que, apesar de terem a Bíblia como orientação, apesar de terem Cristo e por isso se dizem cristãos, eles continuam a fazer orações a pessoas que já morreram. E a palavra de Deus diz que nós não deveríamos fazer isso. Nós devemos relacionar-nos única e exclusivamente com Deus através de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. Todos os outros seres humanos que foram pessoas excelentes, pessoas certamente dedicadas e de uma forma séria, muito espirituais e de um relacionamento profundo com Deus, elas não podem servir de intermediários entre o homem e Deus. Só Jesus Cristo, de facto, pode servir como de intermediário entre nós e Deus. E por essa razão, nós não devemos procurar outro mestre, não devemos procurar outro contacto através de outra pessoa qualquer, a não ser do próprio Cristo. O apóstolo Paulo nos adverte também quanto a esse tipo de práticas, que nós não devemos ter esse tipo de práticas. Ele diz a certa altura
ainda que viesse um anjo do céu pregar um evangelho que vá além daquele que eu vos tenho pregado, seja anátema. Ou seja, se alguém vem anunciar outra coisa que não aquilo que a palavra de Deus diz, então nós não devemos dar ouvidos. Devemos ter atenção àquilo que Deus quer para a nossa vida. Diante desta verdade, só nos resta de facto ficar com a mensagem pura do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos olhar para a Bíblia e não ser iludidos por alguém que nos ensina algumas coisas até que parecem ter fundamento nas Escrituras, mas na realidade não estão de acordo com a Bíblia. É por isso que eu creio que é fundamental nós estudarmos a Bíblia toda e não só algumas partes. É por isso que eu creio que é extremamente importante você estar connosco dia após dia ouvindo este programa para poder ficar com um conhecimento mais profundo acerca daquilo que a Bíblia lhe diz. Nós vemos mais uma vez que o apóstolo Paulo nos orienta de uma forma muito cuidadosa, dizendo que nós devemos ter de facto atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz. Ele diz a certa altura ainda: o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória do porvir. E ainda diz mais: aquilo que os nossos olhos não viram, nem o coração sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que creem na sua palavra. E Jesus ainda diz também: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vós mesmos, para que onde eu estou estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vemos aqui nestas palavras de Jesus Cristo, estas palavras que Deus colocou no coração também do apóstolo Paulo, como Deus de facto se quer revelar ao homem. Deus tem um plano incrível para a sua vida, um plano incrível para a vida de todos aqueles que o temem e o querem seguir. E por isso Jesus Cristo quer se relacionar connosco, quer nos dar essa paz de Deus que excede o entendimento. Mas para isso nós precisamos de compreender que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus é a vida. Por outro lado, nós temos que gravar estas palavras no nosso coração. Mas o que é que significa isso, de gravar estas palavras no nosso coração? É necessário que nós as apliquemos no nosso dia-a-dia. É preciso que nós entendamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E é por isso que quando nós nos sentimos cansados, quando nós nos sentimos desorientados até, Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Em mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Esta é a única resposta válida para o problema da alma do homem. E essa resposta é a pessoa de Jesus Cristo. Talvez você sente um vazio no seu interior, talvez você se sente angustiado. Jesus declara estas promessas para si: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não vale a pena ir a mais ninguém, não vale a pena ir ter com mais ninguém. Não há religião no mundo que possa fazer o que Jesus Cristo faz. Só Jesus pode de facto aliviar o sofrimento da sua alma. Só Jesus lhe pode dar a paz que você tanto procura. Não há religião à face da terra que produza no homem essa paz de espírito que Cristo quer produzir em si. Por isso, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Ele é o caminho e Ele é a verdade. E Ele é a vida. Então, só a Ele você deve entregar a sua vida e pertencer a Ele. E por isso deve estudar aquilo que a sua palavra lhe diz. Mas vamos voltar aqui ao capítulo 18 e olhando para o verso 15, ele diz o seguinte: o Senhor vosso Deus há de dar-vos sempre um profeta como eu, escolhido entre os vossos compatriotas. E é Ele que vocês devem escutar. Este texto aqui é muito interessante. Moisés aqui está a referir-se à pessoa de Jesus Cristo. É verdade que muitos profetas apareceram antes de Cristo, mas Moisés aqui fala especificamente a respeito de um profeta. Não acerca dos vários profetas, mas de um profeta que Deus haveria de dar. E esse profeta é Jesus. Deus revelou-se, quer através do Velho Testamento, quer através do Novo Testamento. Mas Deus revelou-se, acima de tudo, através da pessoa de Jesus Cristo. Cristo Jesus é este grande profeta, através do qual Deus nos trouxe a sua grande revelação.
E essa revelação é que Deus o ama. Deus o ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Tudo o que Deus tinha para revelar ao homem, Ele o fez através da pessoa de Jesus Cristo. Todo o amor que Deus tinha para manifestar ao homem, Ele o manifestou através da pessoa de Jesus Cristo. Por essa razão, Jesus veio, e Ele veio como sendo, digamos assim, a última revelação de Deus ao homem. É verdade que Deus continua-se a revelar a nós hoje. Ele continua a revelar-se através da sua palavra, Ele continua a revelar-se através da oração, Ele continua a revelar-se através de irmãos que estão à nossa volta, através das circunstâncias. Deus fala connosco de muitas maneiras ainda hoje, mas em particular, Deus escolheu o seu Filho para falar connosco. E Jesus, de facto, é essa revelação especial de Deus. É Ele que nós temos de ouvir. Cristo Jesus é esse grande profeta que Moisés aqui está a falar. Na altura da transfiguração, quando Jesus esteve no monte, não sei se está lembrado desse texto bíblico, quando Jesus está no monte com os seus discípulos, e surge então ali alguém no meio de Jesus. E esse alguém era Moisés e Elias. E Deus falou ali aos seus discípulos dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." A declaração de Deus é que nós devemos escutar seriamente as palavras de Jesus. É o próprio Pai que diz que nós devemos dar ouvidos à voz de Jesus. Então o Pai atesta o testemunho do seu Filho. E por essa razão, nós temos que dar ouvidos àquilo que Jesus nos ensina. Infelizmente, muitos grupos tentam denegrir a imagem de Jesus. Muitas pessoas estão empenhadas em diminuir a pessoa de Jesus, em descredibilizar, dizendo que de facto ele era um homem simplesmente. Foi um homem bom, mas era um homem. Tinha umas ideias radicais, mas era um homem. A palavra de Deus diz, e o próprio Jesus afirma, que Ele é Deus. Ele é Deus, é a palavra de Deus, o Deus feito homem que habitou entre nós. Então nós temos que ouvir aquilo que Jesus nos ensina. Não podemos diminuir a pessoa de Jesus, não podemos dizer que, enfim, Jesus foi um profeta como muitos outros, mas temos de ouvir aquilo que Jesus nos ensina. E se queremos ouvir o Pai, então temos que dar ouvidos ao Filho. É exatamente isso que Jesus declarou quando Ele disse: "Eu e o Pai somos um." Mas ao mesmo tempo, o Pai declara a mesma coisa, dizendo: "Ouvi o meu Filho, a Ele ouvi. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi." Então talvez você possa ter sido ensinado por alguns grupos dizendo que Jesus Cristo é menor que Deus, que Jesus Cristo é um bom homem, Jesus Cristo tem uns bons ensinos, mas na realidade nós temos é que nos relacionar com o Pai. Eu quero dizer que só nos podemos relacionar com o Pai se nós ouvirmos aquilo que o Filho tem para nos dizer. Jesus Cristo, de facto, é esse verbo, essa palavra de Deus que se fez carne, é esse Deus que habita entre nós, e nós temos que ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Voltando aqui ao texto, o versículo 18 e 19, nos fala então um pouco mais, e vamos voltar a ele e ver o que é que ele diz. Ele diz: "Hei de fazer surgir sempre, no meio deles e dentre os seus compatriotas, um profeta semelhante a ti. Hei de dar-te a conhecer a minha palavra, e ele há de dar-vos a conhecer tudo o que eu lhe mandar. E se alguém não escutar a minha palavra, que esse profeta transmitirá em meu nome, eu mesmo lhe hei de pedir contas disso." Vemos como Deus leva a sério esta orientação que Ele está a dar aqui. Cristo, de facto, é a suprema revelação de Deus Pai ao homem. Quando nos lembramos do nascimento virginal e miraculoso de Jesus, quando nos lembramos das obras sobrenaturais que Jesus fez, quando olhamos para o caráter santo e divino de Cristo, as suas palavras, as suas afirmações, o seu toque, o seu estar, o seu ser, o seu andar, de facto nós só podemos encontrar aquilo que Deus está aqui a dizer, a revelação de Deus feita ao homem. Concluímos, sem dúvida alguma, que este profeta que Moisés aqui fala é Jesus Cristo. Jesus viria ensinar tudo aquilo que o Pai lhe iria mandar, e Jesus cumpriu rigorosamente esse desafio que Deus lhe havia dado. É por essa razão também que, quando Jesus estava na cruz, Ele disse: "Tudo está consumado." Ou seja, tudo aquilo que o Pai me confiou, eu realizei. Toda a obra que Deus me havia dado, eu fiz e concluí essa obra.
Por essa razão, nós hoje podemos ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Podemos ter essa relação profunda por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Mas continuando a ler, o verso 20 nos diz: mas se um profeta tiver a ousadia de se pôr a falar em meu nome, dizendo coisas que eu não mandei, ou se falar em nome de outros deuses, será condenado à morte. Podes perguntar a ti mesmo: como é que havemos de distinguir as palavras que não vêm da parte do Senhor? Se um profeta pretender falar em nome do Senhor, mas aquilo que ele disser não se cumprir, trata-se evidentemente de uma palavra que não vem da parte do Senhor, mas é apenas da responsabilidade desse profeta. Por isso, não tenhas medo dele. Vemos aqui uma premissa extremamente importante, um princípio que nós temos de voltar a aplicar nos nossos dias. Deus aqui desafia o povo a testar aqueles que falam em nome de Deus. E hoje em dia muitas pessoas se levantam dizendo: assim diz o Senhor. Assim Deus me falou. Eu recebi esta revelação de Deus. Eu tive esta orientação e esta visão de Deus. Se tu não fizeres assim ou assado, Deus não sei o quê. Então há aqui algo extremamente importante que Deus nos deixa antever. Deus diz que nós devemos dar ouvidos se alguém falar em nome de Deus, mas ao mesmo tempo, se essa profecia não se cumprir, não se chegar a cumprir, então é evidente que não é a palavra de Deus. Então temos de dar muita atenção àquelas pessoas que se levantam e dizem que falam em nome de Deus. O teste de alguém que fala em nome de Deus é de facto se a profecia que ele ditou se cumpre ou não. Infelizmente, quase todos os anos, no início de cada ano, as televisões e as rádios e etc., muitas vezes tentam fazer prognósticos para o ano seguinte. Procuram pessoas, supostamente, que falam e têm orientações de entidades espirituais para saber o futuro. E infelizmente verifica-se que a maior parte dessas declarações não se cumprem. E o triste é que as pessoas não aplicam este princípio encontrado aqui nas Escrituras. Continuam a dar ouvidos a essas pessoas. Deus diz que não deveríamos dar ouvidos a quem se levanta, diz falar em nome de Deus ou diz falar em nome de outro Deus qualquer, mas essa profecia, esse dizer, não se cumpriu. Então não se deve dar ouvidos a essa gente. E infelizmente, de facto, muitas pessoas continuam a dar ouvidos a quem não deveriam dar. Deus nos desafia a ter uma atitude diferente, uma atitude reflexiva, uma atitude de crítica até, crítica construtiva, uma atitude que avalia de facto aquilo que devemos seguir ou não. A palavra de Deus nos exorta de facto a nós termos cautela, porque muitos surgirão até em nome de Deus, até dizendo que falam em nome de Deus, mas continuam a dizer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso o próprio Jesus nos diz: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Então esse é o desafio, de ninguém cair nessa tentação de dizer que fala em nome de Deus, mas na realidade não recebeu isso de Deus. Deve provar no seu coração, deve confirmar nas Escrituras se é mesmo assim ou não. Eu sempre procuro fazer isso. Se de facto sinto alguma coisa no meu coração que vem de Deus, então eu peço a Deus: Senhor, mostra-me pela Tua Palavra aquilo que Tu queres e aquilo que Tu queres confirmar na minha vida, então mostra-me pela Tua Palavra. E quando é de Deus, Deus mostra. Quando é do meu coração, então normalmente Deus não confirma. E nós devemos receber essa confirmação por parte da Palavra de Deus. Mas chegamos agora ao capítulo 19. Este capítulo aqui nós vamos tentar olhar para ele ainda, e ele fala acerca de algo muito importante. Fala acerca das cidades refúgio. Nós já falámos este assunto em capítulos anteriores, em estudos anteriores. As cidades refúgio foram construídas para proteger pessoas que, sem qualquer intenção, assassinaram alguém. Um assassínio acidental. Por exemplo, num trabalho qualquer, uma peça cai do telhado e alguém iria passar na rua e essa pessoa embaixo morreu. Então esse homem inocente, de alguma forma, poderia escapar-se para essa cidade refúgio e aí não poderia ser condenado, não poderia ser morto pelo vingador, pelos familiares que o quereriam ver morto. Diz assim este texto a partir do verso 1. O Senhor teu Deus vai eliminar os povos que estão na terra que te vai dar. Irás tomar posse dessa terra e ocuparás as suas casas e cidades. Dividirás o território em 3 zonas e em cada uma escolherás uma cidade para refúgio com acessos fáceis.
Se alguém vier a cometer homicídio, poderá refugiar-se numa delas. Continuando a olhar aqui para o verso 8, diz assim: E se algum dia o Senhor, teu Deus, estender o teu território tal como prometeu aos teus antepassados, e te vier a entregar tudo o que prometeu dar-lhes, então deves acrescentar mais outras 3 cidades de refúgio às 3 já existentes. O Senhor cumprirá essa promessa, se puseres em prática todos estes mandamentos e cumprires o que hoje te ordeno. Dessa forma, na terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade, ninguém virá a ser morto. Quando estiver inocente, se tal vier a acontecer, tu serias responsável por isso. Vemos aqui que Deus está preocupado com a justiça no seu território. E o verso 14 continua: Quando estiver de posse da terra que o Senhor teu Deus te vai dar, não deves alterar os limites das propriedades do teu vizinho. Deves deixá-los como foram marcados pelos teus antepassados. Uma só testemunha não basta para acusar uma pessoa de ter cometido uma maldade, um crime ou um pecado qualquer. A acusação só é válida quando for feita por 2 ou 3 testemunhas. E o restante capítulo continua a mostrar como Deus está preocupado com a justiça. As coisas não devem de acontecer aleatoriamente. Todas as pessoas são responsáveis para que a justiça social se mantenha. E Deus vai responsabilizar toda a comunidade por esses atos. Por essa razão, Deus diz que 2 ou 3 testemunhas é que validam um testemunho, um acontecimento. E era bom que no nosso meio as coisas também acontecessem assim. Deveríamos ser mais céleres e mais responsáveis uns pelos outros. Deveríamos ter esse cuidado de nos protegermos uns aos outros e esse sentido cívico de olhar para a sociedade e não dizer: isto é problema do outro, eu não me vou meter. Se nós de facto tivéssemos uma atitude um pouco mais cuidada, provavelmente a criminalidade do nosso país seria bem diferente. E nós ouvimos os apelos que muitas vezes as autoridades fazem, no sentido que as pessoas precisam de estar atentas e não devem ficar indiferentes às coisas que acontecem ao seu redor. Devemos desenvolver em nós essas aptidões cívicas, esse cuidado pelos outros, não fingir que aquilo é problema do outro e eu não me vou meter. Certamente nós hoje olhamos para muitos princípios da Palavra de Deus, muita coisa mais poderíamos dizer, mas isso vamos guardar para o próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.